vamos lá. Meu nome é Marcelo Zarski e Dreamtime, Dreamtime. Só sei essa parte dessa música. Meu nome é Anderson Rosa, Fraterboia, e vamos fazer um culto ao The Cult. Olha aí. Muito bem. Estamos aqui hoje para mais um Discografia Básica e nós vamos falar de uma banda chamada The Cult, que é uma banda que eu gosto pra caramba. E apesar de, né, eu até tinha sugerido isso, né, falar do Love, que é um dos discos mais populares deles, mas a gente não vai falar dele, a gente vai falar do primeiro, que é o Dreamtime, que é o que eu mais gosto, assim, não foi o primeiro que eu ouvi, mas é um dos que eu acho mais legal. E eu quero a gente falar dele primeiro porque eu quero fazer um paralelo, mais ou menos, com o que a banda foi se transformando depois aí por diante. E depois a nossa vinheta. Mas vamos lá. Você conhece o The Cult, né, Góes? Conhece? Conheço. Uhum. E era uma banda que começou assim bem na adolescência. Então eu peguei eles, o The Cult, bem quando eu era piazão, né? Então Sim. eu tinha 14 anos quando eles os estavam caras tocando. estrearam, né? Sim, E Dreamtime, por exemplo, é a que mais tocou no rádio na sim, época. pra assim. caramba. Chegou a enjoar, confesso. Mas é uma banda que ficou icônica, né? Na Sim. época, até assim, bem rapidinho, assim. Na época, a banda saía muito na Bis, porque a Bis era a revista brasileira que mais falava de rock, coisas assim, sim. né? E daí eu comecei a ouvir primeiro falar desses malucos, assim, The Cult, não sei o quê. Tava, né, na mesma vibe, Guns N' Roses, The Cult e tal, tava chegando, né, Fine Young Cannibals. Toda essa turma veio nesse período. Aquela outra, que é australiana, que também tem um som muito legal, já lembro o nome. Eu tô ligado. Da banda. Não é Midnight Oil, não? Midnight Oil? Não. É uma que ela estourou. Inexus. Inexus. Sim, bom que pra o cara caralho. se matou e tal. Sim, bom pra caramba. E era uma banda muito bacana. Então Sim. foram bandas que surgiram tudo ali mais ou menos no mesmo período. E uma coisa que me chamou muita atenção no The Cult era assim, que eles já tinham um ar meio gótico, esses caras tudo meio de pretão, tal, né? Era uma coisa um pouco diferente do que estava rolando. Ainda tinha um pouco de pegada, aquilo que o pessoal chamava, né, dos anos 80, aquelas roupas com muito glitter, né, o glitter rock e tal. Sim. Mas já estava saindo ali, né? E eram os caras assim que bancavam os malvadão. Daí a gente queria ser malvadão, então o pessoal gostava do The Cult. Mas foi bem da minha adolescência, assim, né? Tô falando isso mais para você falar bem nessa pegada. E tava do com Ulisses, né? Meu filho mais novo tá com 16. Eu era mais novo que ele, cara, quando escutei esses malucos aí. Massa demais. Então para situar também o nosso ouvinte, cara, vou falar um pouquinho do The Cult, né? Quem é né? Que banda que quem que são os caras. Então, basicamente a gente pode pensar que o The Cult ele é uma banda de rock, né? Que surgiu lá nos anos 70, final dos anos 70, ali para os começo dos anos 80. Ela não surgiu como The Cult, né? Eu tava vendo, ela surgiu como o Southern Death Cult, que realmente tinha uma influência do gótico pra caramba, né? Eles eram góticos, né, assim, na época. E o Ian Ashbury, né, que é o vocalista, que tem uma voz bem poderosa, assim, bem diferente, depois a gente fala um pouquinho mais disso. Ele tinha um grupo chamado Southern Death Cult, e que
era uma pegada bem gótica, bem pós-punk, sabe? Uma ideia meio Sisters of Mercy ali, meio outra onda. Que era o que rolava no final dos anos 70, né? Pra 80. Aquele período que tinha o Joy Division, aquelas bandas ali. Mas ele se juntou com outro cara, que é o Billy Duff, mais pra frente um pouco, que é o guitarrista. Né? O Billy Duff, ele tocou numa banda bem importante do rock gótico, que é o Theater of Hate, que é uma banda que tinha o James Stewart, não é James Stewart, como que era? Tinha saxofone na banda, cara, pra você ter uma ideia. Eu não lembro o nome do saxofonista, é John Leonard, que era é bem diferente, cara, assim, a banda, mas era bem interessante. E todos britânicos, né? E eles eram do norte lá da Inglaterra, né? Que tinha esse lance da divisão lá, igual aqui no Brasil tem esse lance dessa divisão nordeste, desculpa, o sul, né? Nordeste também tem esses preconceitos também e tal. Enfim, mas a vibe, né? O Ian, ele tem uma pegada muito... quando você escuta, você acha que o cara é paga-pau do The Doors, né? Do Jim Morrison. Mas na real, ele tem uma vibe muito forte com esse lance indígena, também como o Jim Morrison, né? Então ele morou no Canadá, ele tinha uma vibe meio nessa onda meio xamânica, xamânica, né? Exatamente. Por isso o Southern Death Cult, né? Que tinha essa coisa mais assim. Só que daí a banda foi indo por um caminho assim que, porra, vamos, né? Acho que não, caiu o Southern, ficou só Death Cult. Só que daí eles achavam que o som deles não era assim tão deprê pra ser death, né? Assim, então eles ficou só The Cult, né? The Cult eles acabaram ficando nessa vibe assim, né? Eles lançaram algumas coisas como umas EPs, umas coisas como Death Cult só, mas enfim, a banda, essa é mais ou menos a origem da banda, né? E sonoramente, cara, no começo, né? A gente vai falar do Dreamtime, mas eu vou falar um pouquinho do começo do som, assim. Sonoramente, no início, cara, no primeiro disco, né, o Dreamtime de 84, eles soavam muito, ainda assim, mais góticos, assim. Então as guitarras não eram tão sujas, assim. Tinham guitarra com muito chorus, muito elemento diferente, as letras com vocal mais grave, né, e tal. Eles soavam mais góticos, né, do que com o passar dos anos. Depois, né, o Love, né, que é o segundo disco, que é um disco um pouco mais hard, né, mais hard rock assim, já vai soando diferente, que é o que tem X-Cell Sanctuary, que tem Nirvana, tem a... Puta, eu esqueci o nome da música famosona X-Cell Sanctuary é a que fez os caras, né, despontar. Mas enfim, e do Love, que é o terceiro disco pra frente, aí a banda virou uma banda de hard rock mesmo. Hard rock mesmo, eles foram pros Estados Unidos, excursionaram com o Guns N' Roses e outras bandas assim, e foi pra uma outra onda. Mas assim, visualmente os caras eram góticos, cara, assim, tipo, você vê os cabelos, né, o som era uma vibe e o visual dos caras era outro. Era outro, né, cara, assim, era bem, bem diferente, cara. Então, assim, sonoramente foi indo nessa vibe. Os músicos são mega bons, cara. O guitarrista é muito bom. O guitarrista, se você escutar, ele tem uma pegada de fazer os riffs, fazer as coisas meio góticas ali, meio com som limpo e tal. Mas ele é um puta guitarrista de rock and roll, cara. Ele toca solos rock and roll mesmo, assim, e tal. Foda pra caralho, assim. Nessa pegada mais LED. Segundo disco... Assim. O segundo disco foi mais na pegada ali, anos 70, né? Em homenagem ao Hendrix, Led Zeppelin, né? Eles foram mais essa vibe aí. Sim. Que é o que tem o lance do... Que tem a música X-Cell Sanctuary, que é uma das mais, assim, fodas, assim, deles, assim, que despontou, assim, deles, né? Enfim. E depois foi ficando mais hard rock mesmo, né? Hoje, eles tocam até hoje, isso que é legal. Eles são mais velhos. Os dois caras que estão na banda até hoje é o vocalista e o guitarrista, né? O Ian e o Billy. O resto já mudou. O batera do Guns já tocou, o baixista do Guns já tocou com eles, o Matt Sorum e o Duffy McKagan, lá, sei lá. Eles vieram pro Brasil, cara, antes da pandemia. No ano que teve o Rock in Rio, o último ano, né, que teve o Rock in Rio, eles tocaram no Brasil, fizeram um show em São Paulo e tal. Tá legal a banda ainda, é um pouco diferente a sonoridade, tá mais crua assim.
Mas o começo sempre foi essa pegada um pouquinho mais gótica, assim, né? E assim, aí vou falar um pouco de mim e depois a gente entra nos discos. Como que eu conheci, né? Você falou que conheceu o The Cult na adolescência e tal. Eu conheci o The Cult, cara, porque eu assisti um filme do... Eu fui no cinema uma vez, assisti aquele filme Gone in 6 Seconds, com o Nicolas Cage. Cara. E no filme, a música tema do filme é Painted in Your Heart, uma coisa assim. É uma música do The Cult, cara. Painted in Your Heart. Eu não lembro o nome da música. Painted... Cadê? Que puta, eu não vou achar o nome aqui. Mas ela fez... É isso mesmo. Painted on My Heart. Né? Isso. Painted on My Heart. Painted on My Heart. Que é uma balada. Aí na época eu assisti o filme e falei, puta, a trilha sonora do filme é massa, que música legal, cara. E fui atrás de ver quem que era a banda. O filme é de 2000 e pouco, sei lá, 2000, 2001, sei lá. É bom pra caramba, cara. E daí eu falei, puta, que banda legal, cara, The Cult. Aí eu já tinha ouvido falar, porque é uma banda que tem um nome bem forte, né? E depois passou um tempão, aí eu fui ouvir de novo. Aí eu ouvindo um vídeo no YouTube de um canal que era o Rockin' Time, uma coisa assim, que eles pegavam um ano e falavam assim de discos fodas lançados naquele ano. Aí eles falam de um disco do The Cult, cara. Aí eu falei, puta, The Cult, cara, eu preciso ouvir essa banda mais certo. Aí eu fui ouvir a banda. Daí eu comecei pelos discos do começo, Dreamtime, depois o Love. E daí pirei. Daí falei, nossa, a banda é boa pra caralho e tal. E foi como eu conheci a banda, assim, né? Acho bom pra caramba o som dos caras, acho bem interessante. E do Dreamtime, né? Porque falar desse, né? Que é o primeiro disco da banda como The Cult mesmo, né? Eu acho esse disco legal, né? Eu até te mandei o link, né? Não sei se você já tinha ouvido esse disco, sim, né, e tal. Sim. Mas assim... Ouvi na época e ouvi hoje pra lembrar. Massa. Então pra lembrar do som, né? Porque cara, o que eu acho mais legal desse disco, assim, ele é o primeiro, então ele é diferente o segundo já muda bastante a sonoridade, já tem mais guitarras mais pesadas e tal. Mas o que eu acho legal dele, cara, é que ele tem essa vibe dos riffs das guitarras serem, assim, lembram muito bandas do rock gótico, né? Assim, tipo, uns riffzinhos com som limpo, com coisas mais simples, assim, não simples, mas mais básicas, vamos dizer assim. Só que ao mesmo tempo rolam solos de guitarra, de rock and roll no meio, cara. Eu achava isso muito legal. Eu acho que ele vai meio assim. Ele vai meio na vibe punk, né? Aquela coisa, Exato. uma música mais crua, mais simples, com menos afetação do que o progressivo. Sim. Mas ao mesmo tempo, os caras tentam, não precisa ser tão pobre, né? Vai para dar uma enfeitada. Sim. Daí eles vão lá e fazem uma enfeitadinha. Bem assim que eu definiria, né? Pelo menos como ouvinte, né? É bem isso. Eu gosto muito da segunda música, que é Spirit Walker, que tem uns riffs legais, umas coisas massas, assim. E o vocal do Ian é muito poderoso, né? Ele tem um vocal, uma presença, assim, ele não é um vocalista na vibe do Robert Plant, por exemplo, que tem o timbre mais gritado, nem nada, mas ele tem uma voz forte, né? Ele lembra mais a ideia... Ele é meio que um Jim Morrison, vamos dizer assim, a voz do Jim Morrison, só que mais rock and roll. Jim Morrison, ele era mais contido, né, algumas vezes, assim. Então eu acho isso muito foda, cara. Mas será que ele não vai... Deixa eu te fazer uma pergunta, e é uma pergunta minha. Será que ele não vai na vibe, assim, meio dos anos 80, tipo Morrissey, Renato Russo, que tem, assim, um vocal mais grave e menos... agressivo, porque né? Porque os anos 70 tinha muito a vibe andrógeno, né? Sim. E com aquelas vozes gritadas e tudo mais. E daí, de repente, os anos 80, você vê que entram umas bandas com uma pegada um pouco menos afetada, né? Na voz, sendo uma voz um pouco mais grave, mais profunda, né? Então, não sei, é a impressão que eu tenho, porque você vê toda uma geração ali fazendo isso. Que eu falei, no Brasil você tem o Legião Urbana, o Black Capital Inicial, né? Que tem um vocal
é menos gritado e mais Aham. grave no começo. Você vê o Morrissey, você vê todo esse pessoal desse período, Aham. acho que até fugindo, né, do estereótipo de banda Uhum. de rock dos anos 70, né, que tinha que ser Sim. tudo voz aguda, estridente, né? Aham. Então, eu acho, cara, na verdade, eu acho que ele tem influência dessas bandas aí, desses caras, né? Tipo do cara do Smiths, do Morrissey, assim, que é um vocal mais introspectivo, mais grave. Ele tem essa influência, mas ele é mais rock and roll, cara. Porque se você ouvir, por exemplo, a Spirit Walker, né, que a gente tava falando ali, ele é mais agressivo cantando. Ele não é. Se você for ouvir Joy Division, né? É sempre mais pra dentro, é outra onda, né? Ou qualquer outras bandas de rock mais gótico, assim, pós-punk, né? E ele não, ele tem essa coisa, mas ele é mais rock and roll. Se você escuta, você sente que ele é mais. Sabe, ele tá ali cantando rock and roll, sabe? Assim, é outra pegada, eu acho, sabe? Um pouco nesse sentido, sabe? Eu acho. Sim, E faz sentido. só que visualmente, né, que a gente tava falando, você olha para os caras e fala, uma banda de rock gótico, né, uma banda pós-punk aí, porque o estilo, né, os cabelos com laque para cima, todo aquele lance, né, tipo, todos de preto, né, o batom, maquiagem, né, os negócios, lápis no olho, né, ele se vestia com uma panca meio com um colete de índio, um negócio meio diferente, né, cara, assim. Você olha e você fala, uma banda de rock, sei lá, é outra onda. Aí você vai escutar o som, é outra vibe, né? Isso que eu acho legal do som deles, cara. Nesse primeiro disco nem tanto, né? Que esse disco ainda é mais com esse pé mais pós-punk ali. Mas os outros é rock and roll mesmo, cara. As guitarras, os coisas meio AC/DC, assim, vamos dizer assim, mais hard rock, né? Assim. Mas é legal. Vale lembrar, cara, a gente tá falando bastante dessa vibe dele, do vocalista, né, do vocal dele, que em 2000, acho que 2000, 99, os membros remanescentes do The Doors, eles se juntaram, né, pra meio que fazer um revival do The Doors. Né? Eles queriam fazer uma turnê pequena, assim, tocando só músicas do The Doors, com os membros vivos, né, e chamaram ele para fazer o vocal, né? Inclusive ele foi cogitado para fazer aquele filme lá do Oliver Stone, né? Como para ser o Jim Morrison no filme, mas acabou que foi o Val Kilmer, né? Que, E aliás, foi fez um foda, puta trabalho. foi foda, né? Vale a O Val pena. Kilmer ali E então, e daí mostrou serviço. sim, foda demais. E ele, cara, o Ian lá, né, como nesse projeto era The Doors 2000, uma coisa assim, sabe? 21st Century, eu não lembro. Mas era assim, o batera não quis voltar, o batera não concordou e tal. Então quem foi na batera foi o baterista do The Police, né, o Stuart Copeland, o Ian Ashburn no vocal e o Robert Krieger e o Ray Manzarek lá no teclado, né? No órgão, Manzarek, né? Manzarek, não é? Manzarek. E o Robert Krieger, né? Sei lá, na guitarra. E daí você acha show, cara, deles no YouTube, tocando Love Me Two Times, essas músicas mais tradicionais, assim, sabe, deles. E o Ian, ele tem um vocal muito próximo se você ouvir assim, do Jim Morrison, mas lógico, não é o Jim Morrison, né? Mas tipo assim, a galera meio que pode ouvir e falar assim: ah, o cara tá imitando o Jim Morrison. Cara, o Ian sempre cantou desse jeito desde que ele começou a cantar. Se você ouvir as coisas lá no começo, você vai falar: porra, o cara é esse vocal do cara, ele não tá imitando o Jim Morrison, ele é isso aí, sabe? Ele é muito próximo do vocal do Jim Morrison, né? Agora, uma curiosidade científica. Você sabe que os vocais da trilha do Oliver Stone foram todos do Val Kilmer? Ah, é? Eu não sabia, cara. Olha aí. Ele refez todos os vocais Massa, massa para demais. não fazer dublado, né? Dublar, né? Aham, massa. Isso. Oh, e o Val Kilmer, né, diga-se de passagem, tá lutando contra um câncer, né, na garganta. Ele fez várias cirurgias. Ele aparece no filme novo do Top Gun. Quem não viu ainda vai tomar um spoiler, né? Já tomou. Foi mal.
Mas ele tá daquele jeito na vida real. Tem um documentário mega foda dele na Amazon chamado Val, que recomendo. Ele gravou vários Assisti, momentos. muito É bom. bom, né, cara? Bom pra caramba. Mas o. Foda. Mas enfim, voltando lá pro Ian, né? Então ele tem essa participação aí. Não foi pra frente o projeto, tipo, porque o Stuart Copeland se machucou num acidente lá, daí não pôde ensaiar. Eu sei que não deu certo. Mas tem show no YouTube pra ver como é que é. Quem gosta aí, né? Quem quiser ver, pode curtir um pouco isso daí. E daí outras coisas assim que foram rolando, né? Tipo assim, a banda teve altos e baixos, assim, né? Tipo, o Ian, ele sempre foi porra louca, ficou internado várias vezes, voltou, saiu, voltou. Então, sempre teve problemas com bebidas e outras coisas, né? Então, isso, lógico, interferiu um pouco na banda, mas eles tiveram um hiato muito grande, né? Eles pararam, por exemplo, eles lançaram lá Dreamtime em 84, depois no outro ano o Love, depois ia lançando, tipo, dava uns 2 anos, lançava um disco novo. Aí lá em 90, tipo, eles lançaram um disco só chamado The Cult, que é o que tem um bode na capa, assim, que é legal, mas foi até onde eu ouvi. Foi até o The Cult. Daí, cara, eles pararam a banda um pouco, cada um foi fazer um projeto paralelo, ninguém ficou parado de tocar, né? Tem uns projetos interessantes e tal. E eles voltaram em 2000, cara. Deixa eu ver aqui quando que é. Tem uma fonte super segura aqui, cara, chamada Wikipedia, fonte mega confiável. 2001, com um disco chamado Beyond Good and Evil, que é um disco que eles voltaram, que eu acho que é o que tem a música do Painted on My Heart. Acho que só lançou essa. Deixa eu ver se é mesmo. Que lançou só essa música, né? Despontou, tem umas coisas legais, mas não é pá, não. Deixa eu ver se é esse mesmo. Cadê? Beyond Good and Evil. Aqui, Beyond Good and Evil. Ele tem. Caramba, cadê as músicas? Não tem as músicas aqui? Não aparece as músicas aqui, cara. Aqui. Não aparece. Caraca, tô na página do esquema aqui, mas não tem as músicas dos caras. Tá. Você já olhou no Spotify? Vou ver aqui pra ver. Só pra conferir. Beyond Good and Evil. Eu acho que é esse que tem a música que eu tô falando. War, The Saint, Pain. Não é esse que tem a música. A música foi um single, cara. Depois que eles lançaram, é verdade. Ela sai depois. Mas enfim, eles voltaram, lançaram esse disco aí. Eu ouvi, achei legal. Daí ficaram mais um tempo sem lançar nada. Eles lançaram um disco chamado Born Into This, que é bem bom. E depois, lá em 2012, que foi quando eu voltei a ouvir a banda com mais, né, pá, assim, que eu falei, pô, os caras lançaram um disco novo. Eles lançaram um disco chamado Choice of Weapon, que é um disco assim que você vê claramente como o vocalista tá velho, que ele já não canta como ele cantava antes, mas ainda tá bom pra caralho, né? Você vê ele cantando, tipo o Robert Plant. Você vê o Robert Plant cantando hoje, ele não canta igual ele cantava no LED, mas ele ainda canta massa, né? O vocal dele é legal, né? Lógico que ele nem canta mais LED, Aí né? que tá, veja. Aí aproveitando, já que é um Uhum. disco, uma fala de discografia básica, Uhum. né? É, Eu acho assim, é aí que você vê, por exemplo, que nem o Joe Anderson, o Robert Plant, eles não alcançam mais as mesmas notas, porque os Sim, 70, né, velho? Aí não vai, sim. não tem como. Mas você vê que aí é o cara que é músico mesmo. Eu sei que a gente tem uma divergência entre o que eu considero músico e o que você considera músico, né? Mas a gente já conversou disso em outros momentos. Mas assim, é que você vê, cara, que, por exemplo, o Robert Plant e o próprio John Anderson, cara, hoje você ouve os caras cantando, mesmo que cante, estão cantando um tom abaixo para Uhum. poder aguentar, não sei o quê. Cara, eles cantam muito ainda e entregam o serviço, Sim. né? Eu acho que é a diferença daqueles músicos assim, por causa que tem assim, o músico
caça-níquel, que é o Aham. cara, vamos fazer um show que a gente precisa de uma grana, né? A gente Sim. sabe que vai ter fã e que vai levantar um dinheiro. E o cara que realmente é músico, né? Os caras assim, porra, eu canto, eu toco, e eu não Aham. toco pouco, eu toco pra caralho, né? O B.B. King, cara, antes de morrer, ele fazia 300 shows por ano. Isso significa, velho, que ele tinha, na maioria das vezes, menos de um dia de descanso na semana, Aham. tá? Na idade que ele morreu, que não é pouco, eu nem lembro agora, mas ele estava com quase 70, ela vai pedrada, acho que Aham. está com 76 por aí, e o cara ainda fazia 300 shows no ano, velho, Aham. né? E o Plant e o John Anderson também. Então, como você falou, né, o vocalista de repente, pô, já não é aquela coisa. Mas, meu, o cara está entregando serviço. Sim, Ele você vê. está entregando um produto de qualidade. É muito diferente do cara que está ali só para arrancar um troco no show. Aham. É bem isso mesmo. Ele manda bem, cara. Ainda assim, você vê, pô, os outros caras tocam, assim, mudou bastante, né? Só tem o membro original mesmo do começo, só tem o vocalista e o guitarrista, né? Os outros caras são outros caras, assim, que estão tocando. Mas ele cantando, você vê que ele você vê que ele tá velho, que ele a voz dele não é igual era antes, assim. E ele fudeu muito com o uso de ilícitos, assim, também, né? Mas você vê que ele entrega um trampo, cara. Que nem o Robert Plant, você falou do Robert Plant, ele lançou um disco esse ano com a Alison Krauss, uma cantora, que é um disco mais folk, assim. Porra, foda pra caralho, cara. E ele canta assim. Ele não vai cantar Immigrant Song, por exemplo, igual ele cantava antes. Mas se ele Ou quiser. no mesmo tom, Ou no né? mesmo tom, exatamente. Mas ele faz os arranjos, que você escuta ele cantar, fala, porra. Até no No Quarter, quando você escuta aquele projeto No Quarter, que é ele e o Jimmy Page, né? Ele já não tá cantando as músicas do LED igual ele cantava antes, né? Tipo, igual ele cantava lá nos anos 70. Ele canta elas de outra forma. A proposta é outra, né? Mas ele entrega pra caralho, cara, assim. Eu acho isso muito foda. O próprio Bruce Dickinson, né? O Bruce Dickinson teve um câncer de garganta, ficou um tempo parado, voltou, eles lançaram um disco novo esse ano, cara. Eles lançaram uma música e acho que agora vão lançar o disco ou lançaram, não sei. Eles baixaram tudo, cara. Você vê que o Bruce canta naquela vibe dele, que ele canta mais pá, mas tá mais pesado. Eu achei sensacional, cara. A música é uma música de quase 10 minutos, Goya. Depois você procura, mano. É bem interessante. A música é cheia de climas, assim, tem uma vibe mais progressiva, assim, sabe? Bem legal. E o vocal, você vê o vocal mais grave, cara. Você vê só, o Bruce Dickinson cantando bem, mas cantando de uma outra forma, cara, né? O que é foda, né? E é Pode falar. outro, né? O Bruce Dickinson, já que você tocou nele, é outro. O Iron Maiden sempre é convidado para o Rock in Rio, para todos os grandes festivais, porque os caras entregam, velho. Sim, Né? E parece assim, pô, estão batendo na mesma tecla, mas é isso, meu. Não é à toa que o Iron Maiden está aí há quase 40 anos. pois é, Acho que há 40 anos, pelo menos, né? pois é. E vou no Então show fica. daqui uns dias. Vai ser louco. Ai, ai. Então, mas e eu acho que é legal falar isso também, já que a gente entrou nesse assunto do lance do entregar, né? Porque assim, a galera que é fã, né, muitas vezes tem esse lance de é que nem aquela conversa nerd que a gente gravou uns tempos atrás aí. O fã tem na cabeça algo que ele sempre vai querer, né? Que ele sempre quer aquilo que é do coração dele. E muitas vezes você vê que o artista ele não vai fazer necessariamente o que o fã quer, né? Uma, porque às vezes não é a proposta de arte dele, e outra que muitas vezes ele não consegue mais, né? E ele vai tentar se esforçar ao máximo, né? Como o nosso amigo Glauco já falou assim sobre cinema, né? Ninguém quer fazer um filme ruim, cara. Os caras não vão investir dinheiro para fazer uma coisa ruim. Desde a camareira lá, do ajudante, do cara do cafezinho, da limpeza, ninguém quer fazer um negócio ruim. Todo mundo tá ali dando suor, né, cara? Só que sempre tem aquele que vai falar, porra, mas os caras estão fazendo uma coisa que é uma bosta, os caras não sei o que, né? Então acho que a gente tem que olhar desse outro lado também, né, cara? Assim, tipo, você vê que nem eu falei do The Coach, né?
esse disco Choice of Weapon, porra, é bom pra cacete. É igual os primeiros? Não, mas é outro som e é bom, cara. Tipo, você pode gostar ou não, mas não vai falar que é ruim. Ah, é ruim, o cara tá cantando mal. O cara tá cantando pra cacete. Canta assim com 60, 70 anos, né? Tipo, é foda. Então rola isso também, né, cara? Rola essa parada. A galera tá tão esperando resultado do que, né, tipo, do jeito que era, sei lá, parece uma parada nostálgica. É a mesma coisa que nem a gente gravou aquele episódio extra sobre a música do Pink Floyd, né? Que eles gravaram com o pessoal, com o cara da Ucrânia lá, né? Se você ouvir, sim, pô, legal. É o mesmo Pink Floyd lá do começo, tocando as psicodelia maluca lá do Live at Pompeii? Não. Mas é bom pra cacete, cara, né? Ou o mesmo disco lá, o Division Bell, quando saiu, a galera ficou meio assim, porque não sei o quê. Porra, é um puta disco, né? Não é igual o Atomic Heart Mother? Não. Atomic Heart Mother, que é o da vaca? Não. É Atom Heart Mother. Não, mas é foda pra caralho, cara, assim. Então tem essa coisa, né, cara, da galera querer meio que comparar, né? Ah, mas lá no começo é outra história, né? Outra vivência, né? Outra coisa. Mas eu gosto... Pode falar. E outra, né, que assim, que nem falando disso do lado Pink, né? Uhum. Eles pegaram uma música, né? Uma canção pronta, né? Que é uma canção folclórica. Então, assim, e isso também é legal de falar, que a cara diz, mas não ficou com cara de Pink Floyd. Cara, é uma canção folclórica, eles respeitaram a canção folclórica, né? E principalmente o objetivo deles era emprestar o nome e a força da banda na causa. E não fazer um Pink Floyd em cima de uma música típica ucraniana. Né? E é isso que também as pessoas precisam entender, porque às vezes o fã vai muito. O som do The Cult não é mais o mesmo dos anos 80. Cara, mas se fosse o mesmo, você ia achar uma merda. Sim. Porque não teria crescido. E os caras evoluem, os caras mudam, né? Sim, com certeza. Então. E tipo assim, eu achei legal falar desse primeiro disco, cara, porque assim, a galera toda que gosta muito de The Cult, assim, eles gostam muito do Love, né? Do Love, do Electric, que são os discos que fez a banda, né, despontar assim mesmo, que é mais rock and roll. Mas eu acho legal esse disco pela sonoridade dele ser diferente, cara, assim. Ele é o começo ali, sabe? Eu vou colocar um trechinho pra você ouvir aqui pra galera ouvir também, que é... Tomara que a gente não dê problemas de direitos, eu acho que não vai dar. Mas, cadê aqui? Só pra... Olha, os Goonies. Onde que compartilha? Aqui, apresentar uma guia. Mas é só pra ter a ideia do riff, né? Aqui, ó. Desse som, né? Pra galera ouvir. É uma das que eu acho mais legal, cara, que é Spirit Walker, né? Deixa eu colocar aqui, ó, um trechinho. Pra gente ir pra uma reta final. Rola um pitzinho, porque a gente está compartilhando. O vocal do Ian é mais rock and roll, né? Aí fica punk, né? E vai, que senão a gente pode ser banido, né? Mas você vê que o vocal dele daquele lance que a gente tava falando aquela hora, né? O vocal dele, ele é mais... minha câmera sumiu. O vocal dele, ele era mais... Como é que fala?
Eu acho que é mais cruzão, né? Mais putz, assim. Exatamente, do que o vocal, por exemplo, do Morrissey, né? Ou dos brasileiros, por exemplo, como o Renato Russo, né? Que é mais introspectivo, mais pra dentro, né? Então, eu acho que ele tem essa vibe, muita influência, eu acho, disso, mas ele é mais rock and roll, né? Mais outra onda, assim, né? Mas massa, cara. Essa é uma das minhas preferidas. Eu gosto desse disco inteiro. Se eu ficar, né, falando das músicas aqui, eu vou falar a noite inteira. Mas eu acho que é mais pra gente dar essa sugerida aí pra galera, né? Pra ouvir coisas, né, diferentes. É uma banda, assim, que tá nativa até hoje. Uma banda legal, que vale a pena de conhecer. Não sei se eles são tão influentes quanto, por exemplo, um Guns N' Roses, mas eles excursionaram junto com o Guns e diz que foi foda, assim, tipo, na época, né? Eles excursionaram com o Metallica, pra você ter uma ideia, cara. Tipo, umas turnês com o Metallica. Olha que loucura, mano. Então, assim, tipo, teve uma fase mais pesada um pouco, mas não era igual Metallica, né? Assim, mas foi uma coisa assim. E o Guns, eu acho que o Guns vem pro Rock in Rio esse ano, né? Se eu não me engano. Pô, seria muito foda se eles viessem também, né, cara? Eu nem sei qual que é a setlist, né, a line-up, né? Mas ia ser foda Mas pra eu caralho. não sei, acho que já está definido. Não sei se eles estão Eu não cotados sei, aí, cara. né? Eu não tenho ideia também, cara, assim. Mas legal pra caramba, cara, assim, a ideia. E acho que tem muito isso, sabe? Acho que é legal, assim, para o pessoal que está ouvindo, pensar nessa perspectiva, assim, até de ouvir o som de uma década, né? Que nem hoje a gente falou de várias bandas aí do Sim, período, não só o The exatamente. Cult, né? Mas ouvir o que tinha nesse período, porque você tem aí um ritual de passagem. Eu, particularmente, não sou tão fã dos anos 80 em termos de música, Aham. justamente porque eu acho que ele acabou se descaracterizando. Ele não era nem 80, nem 70, nem 90, e você vê que depois, nos anos 90, que foi realmente mudando o som, né? Nos Uhum. anos 80, a impressão que a gente tem é que o pessoal ficou meio patinando, Né? né, em procurar alguma coisa, vamos para esse lado, vamos para o outro, vamos fazer né, o punk Uhum. morreu, não morreu. Acho Sim, que ficou muito nisso aí, uma coisa meio indefinido, né? Então, sim. eu particularmente não gosto, mas que nem eu falei, isso sou eu, né? Outras pessoas, mas quem não conhece, acho que vale a pena ouvir, até para você entender melhor que a Uhum. importância de bandas como Guns N' Roses, o Nexus, o próprio Ahá, Uhum. né? Uma banda que eu quero trazer, que eu gosto muito lá, é o Tears for Fears, Nossa, né? Eu adoro. acho que os Vamos caras têm falar uns dos discos caras. muito legais, Eles são muito né? bons, mano. Eles são muito bons como músicos e até de produção, assim, né? Eles tocam até hoje, né? Eles voltaram, né? Toca, Voltaram. voltaram. Bom pra caralho. E é uma banda que também não merece, às vezes não merece o devido reconhecimento. As Sim, pessoas não falam o quanto deveriam dessa banda, sim. né? Pô, fica a dica aí Fica aí. pro próximo discografia, Tears for Fears. Tias fofinhas. É, Né? o, o In Excess também é uma banda gigante, cara, muito boa. Tem um documentário sobre eles também, acho que na Netflix, que é bom, cara. Que é sobre o Michael, né? Sobre o vocalista Michael Hutcher, né? Também bom pra caralho também. Mas é isso aí, reta final. Considerações finais, igual já falou. Eu falei também, escutem The Cult. É uma banda muito boa. Espero que vocês gostem. E é isso aí. Até a próxima. pessoal.